Oi, meu nome é Luiz Felipe. Esse é o trabalho de cálculo 2 e eu vou dar início a ele falando sobre o tema representações de funções como séries de potências. Representações de funções como séries de potências. De modo geral, para representarmos funções como séries de potências, nós usamos a equação de Maclaurin, que é o somatório de n igual a zero até o infinito da enésima derivada de f calculada em zero dividido por n fatorial x elevado a n. Isso daqui parece bem intimidador da primeira vez que você bate o olho. Entretanto, um exemplo simples, nós temos aqui que 1 sobre 1 menos x é igual a essa mesma fórmula que fica x elevado a n, que é x entre menos 1 e 1. Causando essa explicação bem simples aqui para vocês de como que funciona a aplicação dessa fórmula de Maclaurin. Mas e agora para a gente calcular, fazer essa representação de uma função como série de potências partindo do zero? Basicamente, nós fazemos da seguinte forma. Primeiro, vamos representar a seguinte função. x² sobre 1 mais 3x. Ok. Nós vamos representar essa função como uma série de potências em torno de x igual a zero. Ok. Nós precisamos de um padrão para inferir quais valores vão aparecer. Como a gente tem esse exemplo que foi usado aqui em cima, nós vamos usar esse exemplo como mapa para resolver esse. Da seguinte forma, aqui a gente vê que tem uma diferença, mas essa diferença não aparece aqui, nós temos uma soma aqui. E também tem x na parte de cima e na parte de baixo. Nós vamos reescrever isso de uma forma um pouco mais simples, vamos simplificar. Vamos substituir aqui por 1. Mais 3x. Que é a mesma coisa que a gente reescrever isso, isso é exatamente isso daqui. Nós simplesmente reescrevemos essa equação dessa forma aqui, para trabalharmos primeiramente com essa parte apenas. Trabalhando com essa parte apenas, nós conseguimos ficar um pouco perto dessa equação aqui. Mas ainda não é perto o suficiente. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Aqui tem uma soma e aqui tem uma diferença, conforme eu tinha dito. O que a gente faz então? A gente reescreve isso da mesma forma que a gente reescreveu antes, fazendo essas manipulações bem simples. Só que agora, relembrando princípios matemáticos, menos com menos dá mais. Ou seja, 1 menos 3x é a mesma coisa que 1 sobre 1 mais 3x. Ok, nós já escrevemos para ficar mais parecido com esse exemplo aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esse 3x nessa fórmula aqui. Voltando aqui, a gente substituiu o x aqui. Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, só que agora com o 3x. E vai ficar assim. Somatória de n igual a zero ao infinito de menos 3x a n. A gente vai abrir essa potência da seguinte forma. Antes de chegar direto na resposta, nós vamos abrir ela assim. O que é menos 3x? O menos 3x, um número, ou qualquer número negativo, pode ser escrito por esse número vezes menos 1. Ou seja, nós temos que menos 1 vezes 3x igual a menos 3x. Bem simples, ok. Agora, o que é 3x? A gente pode aplicar a mesma lógica. Menos 1 vezes 3 vezes
x igual a menos 3x também. A gente vai pegar esse exemplo e jogar aqui dentro, da seguinte forma. Só que agora lidando com a potência, porque como a gente abriu esse menos 3x, agora se a gente elevar ele a alguma enésima potência, essa potência vai multiplicar cada termo que está entre esse parênteses. Ou seja, abrindo, nós vamos ficar com a somatória de n igual a zero até o infinito de menos 1 elevado a n, que multiplica 3 elevado a n, x elevado a n. Ok, a gente tem essa representação em série de potências, mas não é a representação inicial que a gente queria. A gente chegou na primeira parte apenas. Se a gente voltar aqui, nós separamos o x quadrado sobre 1 mais 3x da forma que a gente separou o x quadrado aqui. E agora, para chegar nessa representação, o que a gente vai fazer? Vamos escrever que x quadrado sobre 1 mais 3x é igual a x quadrado que multiplica 1 mais 3x, ou a gente poderia ter reescrito da outra forma, que é 1 menos 3x, mas vamos deixar assim, que é igual a esse somatório aqui, que é igual a esse somatório. Só que, como nós estamos multiplicando, essa multiplicação ela vai estar aqui fora. Mas essa multiplicação a gente pode jogar para dentro da série. E esse valor vai interagir com esse. Da seguinte forma, nós vamos ter x quadrado multiplicando x elevado à enésima potência. Ou seja, a partir de x quadrado multiplicando a enésima potência é uma questão de propriedade da potenciação. X elevado a n mais x elevado a m é igual a x elevado a n mais m. Ou seja, nós vamos repetir a somatória de n elevado a n ao infinito de n igual a zero, igual a menos 1 elevado a n, que multiplica 3 elevado a n, que multiplica x elevado a 2 mais n. E essa, finalmente, é a nossa representação de função em série de potência. Olá, eu sou Priscila Eduardo Ferreira e a minha parte são os exemplos de derivação e integração de séries de potências. Começando pelo exemplo 6, que é para encontrar a representação em série de potências para Ln vezes 1 menos x e o seu raio de convergência. Aqui observamos, exceto por um fator de menos 1, a derivada dessa função é 1 sobre 1 menos x. Assim, integrar ambos os lados, vamos obter menos Ln vezes 1 menos x, que é igual a integral de 1 sobre 1 menos x de dx, que é igual a integral de 1, mais x ao quadrado de dx, que é igual a x mais x ao quadrado sobre 2, mais x ao cubo sobre 3, mais constante, igual ao somatório ao infinito em torno de n igual a zero, x elevado a n mais 1, sobre n mais 1 mais constante igual ao somatório ao infinito em torno de n igual a 1, x elevado a n sobre n mais constante. Para determinar o valor de C, temos que colocar o x igual a zero. Nessa equação, vamos obter menos Ln vezes 1 menos 0, igual a C. Então, C é igual a zero. Ln vezes 1 menos x, que é igual a menos x ao quadrado sobre 2, menos x ao cubo sobre 3, que é igual a menos o somatório ao infinito em torno de n igual a 1, x elevado a n sobre n. E o raio de convergência é o mesmo que o da série original, é igual a 1. Aqui vamos observar o que acontece quando colocamos o x igual a 1 meio, no resultado do exemplo 6. Como Ln 1 meio é igual a menos Ln2, temos
ln2 é igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 8 mais 1 sobre 24 mais 1 sobre 64 mais é igual ao somatório infinito em torno de n igual a 1, 1 sobre n2 elevado a n. Exemplo 7 é para encontrar uma representação em série de potências para o fx igual a tangente menos 1 de x. Podemos observar que o f' de x é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. E aqui encontramos a série pedida pela integração de séries de potências para 1 sobre 1 mais x ao quadrado, encontrado no exemplo 1. Assim fica, tangente menos 1 de x é igual a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado de dx, que é igual a integral de 1 menos x ao quadrado mais x a quarto menos x a sexto de dx, que é igual a constante mais x menos x ao cubo sobre 3 mais x elevado a 5 sobre 5 menos x elevado a 7 sobre 7. Para encontrarmos c, colocamos x igual a zero e vamos obter c, que é igual a tangente de menos 1, 0 igual a zero. Portanto, o tangente de menos 1x é igual a x menos x ao cubo sobre 3 mais x elevado a 5 sobre 5 menos x elevado a 7 sobre 7, que é igual ao somatório infinito de n em torno de zero menos 1 sobre n, x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1. Como o raio de convergência da série para 1 sobre 1 mais x elevado a 2 é 1, o raio de convergência dessa série para a tangente de menos 1x também é 1. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Vinícius e eu vou apresentar para vocês o teorema da derivação e integração de série de potência. Olá pessoal, meu nome é Vinícius e eu estou com a parte da derivação e integração de série de potência. Vamos para o teorema então. Supondo que nós temos a seguinte função de f de x que está representada aqui por c0 mais c1 x menos a mais c2 x menos a ao quadrado, enfim. A representação por série de potência fica desse jeito aqui, cn x menos a elevado a n. N é igual a zero até o infinito, entendendo aqui em cima. Então, nós temos que, assim, levando em consideração isso, a soma desses fatores, tipo C0 mais C1, x menos a, ela pode ser derivada e integrada como se fosse uma soma finita, certo? Bom, levando isso em consideração, quando nós vamos derivarmos um monômio desse tipo aqui, deixa eu marcar para vocês, para ficarem mais fácil da visualização. Quando nós vamos derivar um monômio desse jeito, cada termo fica na seguinte derivada. Fica Cn, como Cn é uma constante, ela se repete. Então, vai ficar o n vezes o Cn, aí x menos a, elevado a n menos 1. Bom, derivando essa função aqui, nós vamos ter aqui, tipo assim, a derivada de C0, ela vai desaparecer. Aí vai ficar só a derivada de C1, x menos a. Que aqui embaixo fica direto C1 normal. A derivada de C2, que é isso aqui que eu estou grifando agora, ela vai ficar a derivada de C2, então vai ficar 2C2 x menos a, o que seria a primeira, aqui em cima. E, consequentemente, se aqui tivesse o 3, 3C3x menos a ao quadrado, sendo que, levando em consideração que o 2 já estava elevado à primeira. Então, só para concluir essa primeira parte, o termo geral da série vai ser o NCN x menos a elevado a n menos 1. Olha só, tem um detalhe para vocês. O termo em que o n era zero, que é aqui, que eu estou circulando para vocês aqui, ele não vai aparecer mais. E com isso, a série passa a ser representada com o n valendo igual a 1. Aqui, ó. O n igual a 1. Bom, nós também podemos integrar essa equação aqui
termo a termo, ou seja, cada monômio desse aqui, a integral vai ficar Cn x menos a, só que agora vai ficar n mais 1 sobre n mais 1. Aqui, ó. Aqui vai ficar, como eu disse, Cn x menos a elevado a n mais 1 dividido por n menos 1. Pessoal, aqui por ser uma integral indefinida, ela tem que trazer uma constante na frente. Logo, está aparecendo aqui para vocês a letra C, ó. O C é a constante que tem que ter na frente da integral indefinida. Bom, para finalizar essa parte da introdução, só tem mais um detalhe em relação aos raios de convergência. Se a série original ter o raio de convergência R, os raios de convergência das novas séries também vão ser iguais a R. Isso quer dizer que, tipo assim, se a série for derivada ou integral, elas vão preservar o raio de convergência da série original. Então é isso, espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer coisa está na apostila também, essa parte. Falando por cima, assim, eu tentei passar a minha explicação do que eu consegui entender. Então eu espero que vocês consigam também. Qualquer coisa, só para me mandar mensagem. Também está disponível material na apostila. Então é isso, muito obrigado e valeu! Olá, gente. Meu nome é Emanuele. Agora nós vamos entrar numa parte nova do capítulo, que é 11.10, onde vai se falar sobre a série de Taylor e de McLaurin. Bom, até então nós vimos como achar representações para certas classes de funções. Agora a gente vai vendo mais no geral quais funções têm representações em séries de potências e como a gente encontra essas representações. Aqui para o livro. Bom, ele começa supondo que f seja uma função qualquer que possa ser representada por série de potência e nos entrega essa equação aqui. Agora nós vamos tentar determinar quais coeficientes de C devem aparecer nos termos de f. E para isso, nós vamos igualar x a A na equação 1. Então, todos os termos depois do primeiro são zero. E vamos obter essa equaçãozinha aqui. Pelo teorema que vimos no 11.9, o teorema 2, que é o teorema de derivação termo a termo, nós vamos derivar na equação 1, termo a termo, e na equação 2 nós vamos igualar x a A, que vamos obter essa equação aqui. E vamos novamente fazer isso na equação 2, derivar ambos os lados, e na equação 3 vamos igualar novamente x a A. E novamente vamos derivar aqui, vamos derivar os ambos os lados da equação 3, vai obter essa equaçãozinha aqui, e substituir x por A na equação 4. E agora a gente consegue observar um padrão, se continuarmos derivando e substituindo x por A. Isolando o enésimo coeficiente C nessa equação, nós vamos obter essa equação aqui. Oi, gente, eu sou a Vitória, eu faço parte do grupo 5 e eu vou começar falando a partir do teorema 5. O teorema 5 vai falar sobre se f tiver uma representação, uma expansão em série de potência em A, vai ficar a fórmula de dois tipos. F de x igual a soma, Ezinho que tem na base n, aparece x menos a elevado a n. O x menos a tem que ser menor que r, e nesse caso eu devo um módulo. E os seus coeficientes são dados pela fórmula Cn igual a f elevado a n vezes a sobre n. Então essa fórmula que a gente está falando por último dos coeficientes, ela vai ser utilizada em todos esses teoremas. No 6 e no 7, que eu vou estar falando. Porque depois só vai mudar o nzinho ou o a. O teorema 6 fala que para você substituir de volta na série, vemos que f tem que ter expansão de novo. E vão estar em séries de potência de A. Em A.
que vai ser f de x igual a soma vezes f elevado a n vezes a sobre n fatorial vezes x menos a elevado a n. Ok? Esse x menos a elevado a n não vai estar em módulo, ele vai estar só em parênteses. E aí, esse nzinho que é o probleminha, que ele vai estar mudando conforme cresce. Vai em 1, depois vai em 2, depois vai em 3. Eles vão estar substituindo. Esse n ele é substituível, entendeu? Por o tanto que fala. Aí, a série na equação 6 é chamada de série de Taylor, da função f em a, ou em torno de a, ou centrada em a. Esse azinho vai ser igual a zero. Então, ele vai começar no zero e ele vai ser substituído por zero. Começa no f', no f normal, e o a vai ser sempre zero. Então, vai ser f de x igual a soma, n igual a zero, f que é zerinho vezes zero sobre n fatorial, x duas linhas, igual a fc. Depois vai ser 2, conforme indo, vai ser 3, 4, 5. E em caso surge com frequência, ele foi dado um nome especial. Então, essa série já mudou. Vai ser série de Maclaurin. Entendeu? Por causa disso, mudou. Por causa dessas séries. E mostramos que se f puder ser representada como série de potências em torno de a, então f é igual à soma de sua série de Taylor. Mas existem funções que não são iguais à soma de sua série de Taylor. Tá bom? Mudam. Sempre vai mudando. Tá bom. Agora a gente vai para o teorema 8. Observe que Tn é um polinômio de grau n, chamado polinômio de Taylor de grau n, f em a. Então, tudo vai estar em torno de a. E por causa disso, vai voltar aos limites, que vai ser o teorema 8. O teorema 8 é basicamente limite. Ao tentar mostrar que limite r de x igual a zero, para uma função específica, geralmente usamos o fato que começa já no teorema 9, que é a parte do Henrique. Mas o teorema 8 é basicamente, eles usam limite, que é se f de x igual a tn vezes x mais rn vezes x, onde tn é o polinômio, vai usar de novo o módulo de x menos a menor que r. Então, f é a soma da sua série de Taylor no intervalo. Então, o teorema 8 é basicamente a soma da série de Taylor. E é isso, gente. A parte continuação depois fica com o Henrique. Aí, a minha parte é isso, só. Um beijo. Olá a todos, meu nome é Brenda e eu vou apresentar o último teorema do tópico 11.10, que é o tópico das séries de Taylor e de Maclaurin. O último teorema, o teorema binomial, diz que se K for um número real qualquer e o módulo de x for menor que 1, então essa será a expressão utilizada. Aqui no exemplo 8, é bem fácil de ver e ele explica bem. Ele pede para que seja encontrada a série de Maclaurin dessa função de f de x igual a 1 mais x elevado a k, onde k será um número real qualquer. Ele arranja a função e chega, portanto, que a série de Maclaurin dessa função é essa expressão aqui. Essa série é chamada série binomial, e se o enésimo termo for an, então essa expressão é utilizada e n tende ao infinito. Logo, pelo teste da razão, que é um teste já introduzido nos tópicos anteriores, a série binomial converge se o módulo de x é menor que 1
e diverge se o módulo de x é maior que 1. A notação tradicional para os coeficientes na série binomial é de n até k igual a k menos 1, vezes k menos 2, até kn mais 1 sobre o n fatorial. E estes números são chamados coeficientes binomiais. Então, fica mais fácil, né, de entender o teorema. Aqui no exemplo 9, ele pede para que seja encontrada a série de Maclaurin nessa função. Fx igual a 1 sobre raiz de 4 menos x. E o raio de convergência dessa série. Na solução, ele faz uma representação usando a série binomial, que é essa aqui, e coloca o valor de k igual a menos 1, o valor de x substitui por menos x sobre 4 e faz essa manipulação algébrica para chegar, por fim, na representação dessa função, que é esse valor aqui. Aqui ele diz que sabemos do teorema binomial, de 17, que essa série converge quando o módulo de x menos 4 é menor que 1, ou seja, o módulo de x é menor que 4, que é o que foi encontrado aqui na manipulação algébrica. Então, o raio de convergência é R menos 4 dessa função. Aqui ele lista uma tabela para diferenças futuras, né? Como ele diz, de algumas séries de Maclaurin que já foram deduzidas nas sessões anteriores e da que foi deduzida nessa sessão. Algumas séries que tem como raio igual a 1, raio infinito, raio igual a 1, e a série que foi deduzida nessa sessão, que é o teorema binomial, tendo raio igual a 1. Que ele diz faz uma observação importante, dizendo que a razão pela qual as séries de Taylor são importantes é que elas permitem integrar funções a quais não podem ser integradas normalmente, ou de maneiras as quais foram integradas as sequências anteriores, as séries anteriores. De fato, na introdução, o livro diz que os cientistas, e no caso aqui ele menciona Newton, frequentemente integravam funções expressando inicialmente uma série de potências, e depois, então, integravam-as termo a termo. A função f de x igual a e menos elevado a menos x ao quadrado, por exemplo, não pode ser integrada pelas técnicas já discutidas, porque a sua primitiva ela não é uma função elementar. Por isso que no exemplo a seguir, ele vai usar a ideia de Newton, né, para integrar essa função e poder resolver o exercício. Aqui no exemplo 10, ele vai integrar essa função. No item A, ele quer que seja calculado a integral de e elevado a menos x ao quadrado dx como uma série infinita. E no B, ele quer que seja calculada a integral de 0 até 1 de e elevado a menos x ao quadrado dx com precisão de 3 casas decimais, de 0,001. No item A, ele encontra a série de Maclaurin para essa função, chega a essa representação final e conclui que essa série converge para todo x, porque a série original que já foi calculada, a série original para e menos x ao quadrado, ela converge para todo x. Então, se é absolutamente convergente, a série seguinte vai convergir também. Para o item B, o teorema fundamental do cálculo fornece essa expressão e chega a esse valor aproximado. Pelo teorema da estimativa da série alternada, é mostrado que o erro envolvido nessa aproximação é menor que o estipulado no item B, de 3 casas decimais, menor que 0,001. Aqui ele diz que um outro uso para esse próximo exemplo pode ser a regra de L'Hopital, mas ele, em vez de usar a regra de L'Hopital, usa as séries. Ele calcula esse limite e conclui essa representação para o resultado, o limite vale 1,5, porque as séries de potência elas são funções contínuas. Aqui, por último, ele mostra a multiplicação e a divisão da série de potência, né, como já foi dito, a soma e a subtração. Se as séries de potências fossem somadas ou subtraídas, elas se comportarão como polinômios. De fato, como o próximo exemplo vai ilustrar, elas também podem ser multiplicadas ou divididas como polinômios. Encontramos apenas os primeiros termos. O livro diz que fica tedioso o cálculo dos próximos termos, então os 3 primeiros termos diferentes de zero já são suficientes para calcular esses polinômios, essas multiplicações e divisões das potências, como polinômios no caso. Então, no exemplo 12, ele peça para que sejam contados os 3 primeiros termos diferentes de zero na série de Maclaurin no item A, e
é E de x vezes seno de x, e no item B, tangente de x. No item A, ele usa a série de Maclaurin para E de x e para seno de x, como foi dado na tabela 1 demonstrada, acha essa expressão e multiplica como polinômio. Faz a manipulação algébrica e chega aqui, E de x vezes seno de x é igual os três primeiros valores diferentes de zero para essa função são x mais x ao quadrado e mais 1 sobre 3 vezes x ao cubo, assim sucessivamente. Eles calculam só os três primeiros. Para B, ele usa a série de Maclaurin da tabela, obtém essa manipulação algébrica aqui, essa expressão, desculpa, usa o procedimento parecido com a divisão de polinômios, e chega aqui a tangente de x, os três primeiros valores diferentes de zero para a tangente de x são x, mais 1 sobre 3x ao cubo, mais 12 quinzeavos de x à quinta, e assim sucessivamente. Então, ele finaliza dizendo que, embora eles não tenham justificado e feito todas as contas aqui desse exemplo 12, essas manipulações elas são legítimas, porque existe um teorema que afirma que se f de x é igual à soma de cn de xn e g de x é igual à soma de bn de xn, essas manipulações convergirão para módulo de x menor que r, e se as séries fossem multiplicadas como polinômios, então a série resultante também convergirá para módulo de x menor que r. Então, se é absolutamente convergente, a próxima também convergirá e representará f de x gx. Para a divisão, é apenas necessário, né, como regra básica, que o B0 seja diferente de zero, para que a divisão possa ser feita. E então a série resultante convergente para módulo de x será suficientemente pequena. E foi isso, a última parte do tópico 11.10 da série de Taylor e de Maclaurin.